Toda semana eu abro caixa de perguntas e vocês sempre me mandam algumas perguntas do tipo: como melhorar como projetista de subestações, como conseguir projetos, aonde conseguir esse conhecimento necessário para trabalhar com projetos de subestações. Então, nesse vídeo, eu queria trazer aqui aspectos importantes que eu considero para você que quer trabalhar no mercado de projetos de subestações, e diria até que esses conhecimentos, isso aqui que eu vou passar nesse vídeo, pode ser aplicado em outras áreas também, para você projetista de subestações, você projetista de baixa tensão, você que é projetista formado em engenharia civil, mecânica, em qualquer ambiente, né, em qualquer disciplina, eu diria que isso aqui é muito importante. Então eu queria trazer algumas coisas aqui para você que quer melhorar na sua carreira de projetista e na sua carreira profissional como um todo, beleza? Então, bora lá para o vídeo. Bom, a primeira coisa que eu diria para você, projetista de subestação, a primeira coisa que você precisa ter muito claro, você precisa definir é a sua metodologia. A gente sabe que projetos como um todo, não só de subestações, mas falando disso principalmente, você precisa ter uma metodologia para que você saiba exatamente o que é que você precisa fazer e como você precisa fazer a melhor forma que você faz, né, no menor tempo possível, até porque isso vai impactar diretamente na sua entrega final. Então, definir a metodologia é muito importante desde o início, porque isso vai determinar a forma como você vai fazer o projeto. Então, falando do projeto da subestação de alta tensão, você sabe, né, nós sabemos aqui, que você precisa entregar no final ali o diagrama unifilar, o arranjo físico, tem a parte do estudo de curto, precisa avaliar a questão da malha de aterramento, tem o SPDA, tem o sistema de proteção, né, os diagramas funcionais, tem as listas de materiais, as memórias de cálculo. Então veja aqui, dentro do projeto de subestações de alta tensão, existe um universo de documentos que a gente vai precisar emitir no final. Esse pacote de documentos que o projeto é composto, isso deve ser, toda a informação necessária para que a construção possa ser feita da melhor forma possível, sem erro, com assertividade e com toda a informação necessária, para que o cara que vai construir, ele pegue aquele projeto e ele entenda exatamente o que foi pensado ali na cabeça do projetista. Então, a metodologia, ela precisa estar muito clara, Você precisa saber ali o que é que você vai fazer primeiro. Você começa por onde? É o diagrama unifilar? É o arranjo físico? Depois do diagrama unifilar, o que é que vem depois? Depois desse documento, o que é que vem depois? Então é muito importante você sequenciar todas essas atividades, organizar de forma que traga o melhor aproveitamento de tempo possível e também da sua equipe, Se você for um profissional autônomo e trabalhar só, você vai fazer todo o projeto. Então você vai sequenciar, vai organizar o projeto da melhor forma, com suas ferramentas disponíveis, com o seu conhecimento, para que você tenha o melhor aproveitamento do tempo. Se você tem um escritório de projetos, se você trabalha com uma equipe, você vai definir a sua metodologia, você vai definir isso de acordo com a sua equipe. É uma metodologia que consiga tirar o melhor, não só de você, mas do restante da equipe. Então, a metodologia, que é uma coisa até que eu falo lá no meu curso de projetos de subestações, eu explico todo o roteiro, como fazer cada tipo de documento. É muito importante que você tenha isso bem definido, porque é isso aí que vai fazer com que você saia do zero até o 100% e que você consiga entregar o seu projeto da melhor forma e com a melhor qualidade. Uma outra coisa que é fundamental, aliado à metodologia, que é o que nós acabamos de falar, é a elaboração da lista de documentos. Eu sempre bato na tecla aqui de que a primeira coisa, o primeiro documento que deve ser desenvolvido no projeto é a lista de documentos. Então, antes de você iniciar o diagrama unifilar, antes de você fazer a planta, antes de você fazer qualquer memória de cálculo, é importante que você defina a lista de documentos. Porque a lista de documentos nada mais é do que a relação com todos os documentos que você vai precisar produzir e entregar no final do seu projeto. Então, uma vez que você faz a lista de documentos, baseado no escopo do projeto, baseado no contrato que você fechou, você vai saber exatamente ali o que é que você vai produzir e o que é que você vai entregar no final. E aí você vai conseguir estimar o tempo que você vai trabalhar como um todo. Então, a gente falou da metodologia, que é o como você vai fazer, mas como você vai fazer, você precisa saber o que você vai fazer.
né, e o que você vai fazer, isso está diretamente associado à lista de documentos do projeto. É claro que a lista está baseada no escopo, né, você já sabe desde o escopo, né, do contrato que você fechou, mas a lista de documentos ela vem a itemizar, é como se fosse um detalhamento do escopo do seu projeto. Então imagina que o seu projeto, né, o escopo do seu projeto é uma subestação 69 13.8 para atender uma indústria de alimentos. Esse é o escopo do projeto. Você sabe que você vai precisar fazer o projeto de uma subestação 69 13.8. Mas o que é que vai estar contido nesse projeto? O que é que você, projetista, vai precisar produzir? E aí é na lista de documentos que você vai produzir, que você vai listar, né, os documentos. Então lá vai estar o seu diagrama de filar, o seu arranjo, as memórias, as listas, todas as plantas, os detalhes de instalação, a RT, todo documento de licenciamento que você precisar emitir, ele tem que estar na sua lista de documentos. Porque a lista de documentos, ela não é somente a relação de documentos, mas ela pode ser também uma ferramenta de gerenciamento e controle do seu projeto. Uma vez que você lista todos os documentos e que você adiciona alguns elementos a essa lista, você consegue usar ela para controlar o seu projeto, para controlar o tempo de elaboração de cada documento, para refinar as suas propostas futuras. Você pega cada documento, o tempo que você gastou ali em cada documento, e aí no final você vai ter exatamente ali a quantidade de documentos que você emitiu, o tempo gasto por cada um, aí você consegue fazer uma estimativa melhor do seu tempo de elaboração do projeto, e isso serve para que nas próximas propostas você vá refinando isso e consiga chegar no seu custo ótimo. Com isso você vai ter mais competitividade no mercado de projetos de subestações. Então a lista de documentos ela acaba sendo um item, né, um documento que ela transcende simplesmente a elaboração do projeto, né? Ela está ali, né, principalmente para você listar todos os documentos do projeto, mas ela pode ser uma ferramenta ali de gerenciamento, de controle do projeto e até para orçamentos de novas propostas. Então a lista de documentos é a primeira coisa que você precisa fazer na elaboração do seu projeto. Uma coisa que nós, projetistas de subestações, sofremos, né, entre aspas, aí, na elaboração dos projetos de subestações, é com as normas técnicas. Isso porque, quando a gente fala de subestações de alta tensão, projetos de subestações de alta tensão, não existe uma norma específica sobre esse assunto. Eu acho até que já poderia ter, né? Hoje a gente tem bastante informação e eu acho que a gente já caberia à ABNT até fazer uma norma específica sobre esse assunto. Só que a verdade é que, quando você trata desse tipo de instalação, não existe. Então, quando você fala de projetos de subestações de alta tensão, né, na baixa você até tem, né, se você vai fazer instalações prediais de baixa tensão, basicamente, a gente usa ali a NBR 5410. Quando você passa ali para média tensão, você usa a 14039, né, que é a norma de instalações de média tensão. Mas na alta tensão não existe a norma específica que trata de instalações de 69 kV, 230 kV. Então isso acaba sendo um problema para nós projetistas, porque a gente tem que lidar com várias normas. Então se eu vou falar ali de transformadora, se eu preciso tratar sobre transformador, eu vou pegar a NBR 5356, né, que é a norma que fala de transformadores de força. Se eu vou falar do disjuntor, eu preciso pegar uma outra norma. Se o assunto é malha de aterramento, eu preciso ir para uma outra norma. Se é TC é uma norma, se é TP é uma norma. Então isso acaba sendo um problema, porque a quantidade de normas que nós temos que ler, que nós temos que ter acesso, a gente sabe que a norma aqui no Brasil, infelizmente, ela não é barata. Existem até ferramentas, né, que você pode utilizar aí para baratear o acesso às normas, mas as normas não são baratas e, além disso, algumas normas são muito grandes, né, normas de 100, 200 páginas, 300. Então isso até para o acesso à informação, para você buscar uma informação específica, acaba sendo também um pouco dificultoso. Então, normas técnicas é uma coisa que nós, né, projetistas, como um todo, tá? Não só na alta tensão, mas eu falo na alta tensão principalmente porque nós precisamos conhecer todas essas normas, isso acaba sendo uma questão importante. Então, se você quer trabalhar aí com projetos de subestações de alta tensão,
É muito importante que você conheça as normas técnicas. E aí você tem que saber que você vai ter uma norma para transformador, uma norma para TC, uma norma para TP, uma para disjuntor, uma para seccionadoras, uma para raios. Então, cada equipamento, basicamente, ele tem uma norma. A malha de aterramento é uma norma. O SPDA é uma norma. E não tem como fugir disso, né? Uma vez que nós estamos projetando, nós precisamos, né? Somos obrigados a seguir as normas técnicas, não só pela questão técnica, não só pela questão de segurança, mas até para nos resguardarmos aí caso aconteça algum problema, né? Nós projetistas aí lá na frente, né? Se acontecer um problema na investigação, isso pode até voltar lá para trás, né? O pessoal vai investigando aí da ponta até o início lá de onde surgiu o projeto para ver onde é que foi esse equívoco, né? O que é que ocasionou aquele erro. E aí, para nós projetistas, é muito importante que a gente faça, além de fazer tudo corretamente, seguir sempre as normas técnicas. Embora existam alguns critérios aí duvidosos na norma, né? Algumas coisas que a gente não concorda, né? Eu não concordo, por exemplo, com tudo que a norma traz, mas por questão de segurança, de me resguardar, né? Lá na frente, eu sigo sempre as normas técnicas. Uma coisa que é muito importante também a gente verificar em relação às normas técnicas é se aquela norma que nós temos disponível é a versão vigente dela. A gente sabe que a norma ela está ali para ser usada, só que periodicamente, né, quando surge uma necessidade, essas normas são revisadas. E aí, ó, quando a norma é revisada, a norma anterior ela deixa de ser vigente, né, ela vira obsoleta e a nova revisão é que a gente deve usar na elaboração dos projetos. Então, sempre que a gente vai usar alguma norma, é muito importante que a gente verifique se aquela norma, né, aquela versão, por exemplo, a versão 2015 daquela norma é a versão que está vigente. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né, ensinando você a verificar se essa norma é a norma vigente. Eu vou deixar aqui em cima para você dar uma olhada. Depois desse vídeo, você vai lá e dá uma olhada para entender como é que você verifica se essa norma é a norma mais atual, porque as informações vão mudando, tá? A norma vai sendo revisada, as informações vão mudando, os critérios vão mudando, e aí você tem que ter o cuidado de não usar um critério obsoleto, né? Você tem que estar sempre por dentro da versão mais vigente, da versão mais recente e saber o que é que está vigente para você aplicar no seu projeto. Apenas como exemplo aqui, a NBR 5422, que é uma norma que fala de linhas aéreas, né, uma norma mais voltada para linhas de transmissão, é uma norma ali que era de 1985. Então essa norma, ela perdurou aí cerca de quase 40 anos no mercado e ela veio ser revisada agora, tá? Em janeiro de 2024, essa norma saiu uma versão revisada, né, uma versão atual. Então essa norma de 85, que é a norma que todo mundo usou durante quase 40 anos, ela já não vale mais. E aí, ó, quem trabalha com linha de transmissão, principalmente, precisa pegar essa norma nova, tá? Ter acesso a ela, ver quais foram as mudanças, né? E aplicar nos novos projetos. Tá? Então, a partir de 2024, essa norma de 85, que era uma norma extremamente conhecida, está disponível aí na internet, todo mundo acha essa norma, ela já não vale mais, tá? Ela até serve como consulta, ela serve como forma de estudo, mas para projetos ela já não vale mais, então precisa se usar a norma de 2024. Uma outra norma que até hoje as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Na verdade, não é dúvida, né? Falta de conhecimento em relação à NBR 6856. Essa norma NBR 6856 é uma norma que falava, né, que ela fala hoje, na verdade, de T6, né, transformadores de corrente de média tensão com isolamento a seco. E por que é que isso é importante? Porque essa norma, né, essa NBR 6856, durante muito tempo nós usamos para especificar transformadores de corrente de alta tensão. Então, quando eu tinha uma subestação 69, uma subestação 230 kV, né, 500 kV, que eu ia especificar um transformador de corrente, eu usava essa NBR 6856. Só que hoje ela já não é mais usada. Essa NBR ela ficou específica para transformadores de corrente de média tensão. Então ela só serve para T6 até 36, 52 kV, né? Na verdade aí, ela até serve para 52 kV, mas acima disso, 69 kV, 230, ela já não é mais usada. Aí você tem que ir para uma outra norma. Então essa norma aí é uma norma que passou bastante tempo no mercado, que todo mundo já estava acostumado, né? Todo mundo citava essa norma quando se falava de transformadores de corrente de alta tensão,
mas ela já não serve mais para a alta tensão, tá? Ela continua valendo para a média tensão, né, para transformadores com isolamento a seco, mas se você vai tratar de alta tensão, você já precisa recorrer a uma outra norma. Então, estar por dentro das normas é muito importante para nós projetistas, para que nós usemos aí a informação correta e a vigente de acordo com a data de elaboração do projeto. E antes de ir para a próxima dica, queria pedir para você curtir esse vídeo aqui embaixo, se você acha que esse vídeo está sendo legal, se você acha que ele está agregando, trazendo informações importantes e ajudando você na sua vida de projetista, não deixa de curtir esse vídeo, tá? E aí, ó, uma outra informação importante, né, uma outra dica, na verdade, que eu queria trazer aqui para você, projetista, é vá a campo. Ou seja, saia um pouco do escritório, né? A gente sabe que o nosso ambiente, né, do projetista é dentro do escritório, no computador, produzindo ali o nosso projeto, né? Desenhando, calculando, fazendo nossas planilhas, nossas listas, tudo aquilo que vai compor o projeto. Mas a verdade é que o projetista, ele cresce muito, né? Isso aconteceu comigo. O projetista cresce muito quando ele vai a campo. Por quê? Porque quando ele vai a campo, ele consegue ir lá. No caso de nós, né, aí projetistas de subestações, a gente vai a campo, a gente consegue ver exatamente como é o barramento, a gente consegue ver ali o disjuntor de alta tensão, a gente vê a canaleta, o pátio britado, o transformador, as conexões, como é que o cabo é conectado ali, o lançamento, as cadeias de isoladores. Então tudo aquilo, a gente vê, tudo aquilo que a gente vê na planta, a gente consegue ver na prática, né, a olho nu, ali, vida real mesmo, tá? E essa sensação, né, essa possibilidade de você poder ver as coisas na prática, isso faz com que você consiga também enxergar os problemas, né? Existe uma frase que é muito usada aí, que todo mundo fala, na verdade, que é o papel aceita tudo, né? Muitas vezes ela é utilizada para criticar projetistas, mas a verdade é que essa frase ela também pode ser usada até como uma melhoria para nós aqui, porque realmente o papel aceita tudo, né? Então o que você escrever no papel, o que você desenhar em relação ao seu projeto, né? O que você colocar ali no papel vai aceitar, mas quando esse projeto chega lá no campo, né? Quando o cara pega aquilo ali e vai construir, ele vê que tem ferragem a menos, ele vê que tem uma conexão que não dá para ele fazer, né? Você especificou um conector que na prática ele não consegue usar, né? Você desenhou uma base para o equipamento que na prática o equipamento não consegue ser instalado, que o trilho do transformador que você especificou uma distância, na prática quando o equipamento chegou é outra. Então essas coisas, né, embora você consiga prever ainda no projeto, quando você vai a campo é muito importante, né, para você crescer como projetista, para que você tenha mais experiência. Comigo aconteceu muito isso, né? Eu entrei lá nesse mercado de subestações em 2013, né? Eu era estagiário ainda de uma empresa de projetos de subestações lá em Recife, e aí, ainda como estagiário, eu não ia a campo, né? Então eu via tudo ali através do computador, através dos papéis, né? Dos projetos. E aí, a partir de 2015, 2016, foi quando eu comecei a ir de fato a campo, né? Eu fiz várias visitas a campo, vários levantamentos para elaboração de projeto. Isso fez com que eu aprendesse muito mais, né? Claro que toda essa bagagem, estudando, lendo livros, fazendo os projetos, isso me ajudou demais, mas quando eu fui para campo, ver na prática, eu conseguia ver algumas coisas que eu tinha dúvida, algumas coisas, alguns erros que eu cometia que passavam, mas que quando eu passei a ver na prática, eu comecei a corrigir isso e eu tenho certeza que isso melhorou muito a qualidade dos meus projetos. Então, o conselho que eu dou para você é sempre que você tiver uma oportunidade de ir a campo, é que você vá. Se você tiver a oportunidade de fazer um levantamento, né, registrar algumas fotos, fazer algumas medições, visitar o local mesmo de onde você está fazendo esse projeto, né? Para onde você vai fazer esse projeto? Ele é em determinado local, você vai lá no local, nem que seja o terreno, tá? Visita lá o terreno, vê as redes passando, por onde é que a linha vai chegar naquela subestação. Se é uma subestação existente, muitas vezes o projeto da subestação existente é deficiente e aí o levantamento de campo ele se torna ainda mais importante. Então você ir lá no campo, você tirar as fotos, você vê o que é que já tem lá, você vê como é que está a situação da canaleta. Porque às vezes a gente recebe um documento, a gente acha que pode usar aquela canaleta e na verdade você não consegue porque ela já está cheia. E aí você vai ter que construir uma outra canaleta, né? Um alimentador que você achou que estava lá no local, ele pode ter sido deslocado. Então é importante que você tenha esse retrato da realidade antes da elaboração do projeto, principalmente
quando se trata de projetos de ampliações. E aí você ter clareza, né, você ter essa visão de campo, isso com certeza vai te fazer ser um projetista muito melhor. Uma outra coisa que é muito importante para nós projetistas é estudar bastante, buscar conhecimento constante, né? Sempre estar se atualizando. Isso pode ser feito de várias formas, né? Você tem conteúdo disponível na internet, né? O nosso exemplo principal aqui seria o canal que a gente tem no YouTube, né? O SE em Foco é um canal que disponibiliza sempre informações sobre subestações de alta tensão, principalmente voltada a projetos, mas você tem bastante informação sobre equipamentos, né? Isso pode ser usado até em outras áreas, né? Tem informação sobre aterramento, informação sobre SPDA. Então, por exemplo, aqui no canal você consegue várias informações de diferentes assuntos, né? O tema principal, né? O foco aqui é subestações, mas você consegue aí, obter informações de diversos assuntos. Uma forma que você pode adquirir conhecimento sempre, né? Uma forma muito importante é através de livros, né? Tem alguns livros aqui atrás, ó. Eu trago aqui também alguns livros para vocês. Por exemplo, esse livro aqui, ó, livro de aterramento, tá? É um livro que ele é do Geraldo Kinderman. É um livro que é muito bom para quem está iniciando, principalmente nessa questão de aterramento, né? Para quem está aprendendo, ali ele é uma boa ferramenta para iniciar. É claro que você vai precisar ler a norma, vai precisar se aprofundar no tema, mas ele é um livro que ele ajuda bastante, por exemplo, no início ali de quem está estudando sobre aterramento. Eu tenho outro exemplo aqui, ó, livros que eu já li e que me ajudaram bastante. Por exemplo, esse livro aqui, ó, também é um outro livro, né, do professor Geraldo Kinderman. Ele já fala sobre proteção, né? Esse aqui é o primeiro volume, né? Tem outros volumes também. E é um livro que ajuda bastante também, principalmente a quem está iniciando na proteção aí de subestações, tá? Isso aqui é um outro livro que ele não é necessariamente relacionado a subestações, ou como fazer amigos e influenciar pessoas. É um livro que não necessariamente ele está relacionado a uma questão técnica, mas para a questão de desenvolvimento pessoal, de relacionamento, é um livro também que eu acho muito interessante. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, tá, pessoal, de livros que eu já li, livros que me ajudaram. Tenho aqui atrás, por exemplo, o Manual de Equipamentos, o livro do professor Mamed de Subestações, alguns outros aqui, né? Tem alguns outros também em outro local aqui da casa. Então são livros que eu tenho que me ajudaram bastante aí a conseguir conhecimentos e eu aplico diariamente isso na minha rotina de trabalho, não só na questão de projetos, como esse aqui, ó, na questão de relacionamento também. Tá? Então isso aqui acaba sendo muito importante. Agora o livro, ele não é a única fonte de conhecimento, tá? Eu citei aqui, por exemplo, os canais do YouTube, né? Eu citei o meu canal, propriamente dito aqui, né? Falei dos livros também, mas você pode, por exemplo, ler artigos. Né? Os artigos são a fonte de conhecimento também, né? Claro que a gente vai filtrar como tudo, como os livros, como qualquer outra fonte, mas você consegue bons artigos, né? O artigo geralmente é um artigo que é uma fonte de conhecimento que ela é mais compactada, então tem poucas páginas, a informação ela é mais condensada, ela é mais direta. Então quando você precisa tirar uma dúvida sobre um tema importante, um tema específico, você pode ler um artigo e isso pode esclarecer você em poucas páginas, em 5 páginas, 6 páginas, 10 páginas. Por exemplo, você quer tirar uma dúvida e quer esclarecer entre transformadores a óleo vegetal contra transformadores a óleo mineral, um comparativo. Eu já li, por exemplo, um artigo sobre isso, um artigo muito interessante, inclusive, né? Alumínio ou cobre, né? Qual o mais vantajoso, qual o melhor tipo de material usado na engenharia elétrica. Então essas comparações, principalmente, você pode encontrar isso por meio de artigos, né? Uma informação mais condensada, mais direta e que pode te ajudar. Uma outra fonte, né, são os TCCs, né? Trabalhos de conclusão de curso. Tá? Isso aí pode ajudar bastante, né? Lá atrás eu já li mais até TCCs, né, que me ajudaram aí nessa parte de projetos de subestações. Hoje até leio menos, mas são informações também importantes. Né? Eu estou falando aqui TCC, né, trabalhos de graduação, de conclusão de curso, mas podem ser teses, né, dissertações, tudo isso que tem a ver aí com conclusão de curso, né, que é um estudo, de certa forma, aprofundado. Né? Claro que vai depender do nível ali de aprofundamento, né, principalmente na graduação, mas que pode ser até uma informação bem relevante, isso pode te ajudar bastante. E uma outra coisa que é muito importante para nós projetistas é focar, né, em entregar qualidade. Independente do tipo de projeto, independente do porte da subestação, independente de quem é o cliente. Né? A ideia aqui é que você faça sempre o seu melhor.
né, independente da ferramenta que você tem, né, do computador que você usa, do software que você tem para desenvolver um determinado projeto, um determinado estudo específico, a ideia aqui é você fazer o melhor sempre independente da sua condição, né? Aquela velha frase, né, fazer o melhor quando não se tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, independente de quem seja o cliente, né, se o cliente é muito grande, se o cliente é pequeno, a ideia é que você entregue sempre o seu melhor, tanto do ponto de vista aí de relacionamento, de prazos, de desenho em si, da qualidade do seu projeto, porque no final das contas, o projeto, né, o mais importante é que o projeto, primeiro, né, você tem que cumprir o seu objetivo com o seu cliente, e esse projeto que você está fazendo, eu sempre falo, né, o projeto ele não é feito para ser aprovado na concessionária. É uma coisa que todo mundo se preocupa, né? E é uma preocupação válida, até porque é um dos passos que você tem que atender no projeto, mas a aprovação da concessionária é apenas uma etapa. No final das contas, o projeto ele é feito para que ele vá para a obra e que a obra seja concluída sem nenhuma intercorrência, né? Sem nenhum problema, pelo menos do ponto de vista de projeto, né? Para que aquele empreendimento, né, seja uma subestação de alta tensão, um prédio, uma galeria, o que for, para que aquilo ali saia do nada e que aquilo se transforme numa obra concluída, né? Numa obra construída. Então, a qualidade ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Isso em relação a todos os aspectos, né? Como eu falei aqui, em termos de tempo, em termos de desenho, né? Em termos de relacionamento, tudo que envolver o projeto. Por que é que isso é importante? Imagina só, quando você pensa, por exemplo, em comprar um refrigerante, qual é a primeira marca que vem na sua cabeça? Quando você pensa em comprar um computador novo, qual é a primeira marca que vem na sua cabeça? O que é que você pensa primeiro em comprar? Quando você pensa em comprar um carro, qual é a primeira marca, né? Qual é aquele carro que você quer comprar? Isso muito provavelmente por conta de alguma boa experiência, por conta de referências que você tem em relação àquele determinado produto, né? Um produto que provavelmente você já comprou, já te satisfez, e se você vai comprar um outro produto daquele tipo, você quer seguir com a mesma marca, né? Porque é um fornecedor que entregou qualidade, um fornecedor que te atendeu bem, né? Um serviço que você fez aí, um serviço que você contratou, que a pessoa te atendeu bem, né? A empresa te atendeu bem. Então, muito provavelmente, quando você for contratar novamente, você vai pensar naquela empresa, naquela marca, naquele produto para te atender novamente. E a ideia é que você faça isso também com o seu cliente, né? O cliente te contratou para fazer o projeto, você entrega um produto de qualidade, né? Você presta toda a assistência necessária, tem um bom relacionamento, para que lá na frente, né, depois que você tiver concluído essa etapa, se aparecer uma nova oportunidade, o cliente vai lembrar de você, né? O cliente vai entrar em contato com você, solicitar uma nova proposta e provavelmente vocês vão criar ali um relacionamento, né, que vocês vão conseguir ali desenvolver ao longo da vida profissional, né, que você consegue uma oportunidade, um outro projeto e eventualmente até indicações, né? Se o cliente teve uma boa experiência com você, muito provavelmente, se algum amigo, alguma empresa parceira precisa de um projeto semelhante, ele vai te indicar, ele vai dizer, olha, esse projetista aqui, né, essa empresa aqui, ela me atendeu bem, ela entregou o que eu precisava, né, o preço também ficou dentro. Então são coisas importantes que você precisa aí sempre aplicar no seu dia a dia, né? Sempre buscar a qualidade para que você seja lembrado em futuras oportunidades. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado das dicas trazidas, né? A gente fugiu um pouco das questões técnicas, né? A gente não falou de nenhum equipamento específico, não falou de nenhum tema específico técnico relacionado à subestação. O objetivo aqui realmente foi desenvolvimento profissional, né? Que a gente possa entregar mais qualidade, que a gente tenha bons relacionamentos, que a gente possa focar na nossa organização, no nosso desenvolvimento profissional, né? Isso serve tanto aqui para projetistas de subestações, né? Que é o que a gente busca sempre formar, aqui são projetistas de subestações, mas essas dicas eu tenho certeza que você pode aplicar até em outras áreas, tá? Então, se você gostou do vídeo, mais uma vez, curte o vídeo aqui embaixo, deixa seu comentário, se você tem alguma dica, né, algum outro conselho que vai agregar aqui o seu colega nessa carreira de projetista, né, a melhorar
profissionalmente também, ó, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você tem outra sugestão de vídeos, né, o que você gostaria de ver aqui no canal, também deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.